Hoje nós vamos falar sobre o encontro de almas gêmeas. Existe realmente muita fantasia a respeito de almas gêmeas e todo mundo pensa que é fácil encontrar a sua alma gêmea de uma hora para outra, o mais rápido que quiser, de uma maneira simples, de uma maneira direta, indo num baile, indo numa festa, mas a coisa não é bem assim. Encontrar a alma gêmea, nós podemos encontrar inúmeras, até milhares, mas sim a alma de igualdade, porque existe a alma gêmea de igualdade e existe aquela alma gêmea real que separou-se de nós, ou que o andrógeno, na época do paraíso, se polarizou em Adão homem e Adão mulher. Esta é a verdadeira alma gêmea de cada um. E para o encontro com esta alma gêmea, realmente a coisa é muito mais complicada, que nós vamos procurar explicar no nosso programa de hoje. Na evolução, as próprias leis evolutivas, elas não permitem o encontro das duas metades que se separaram da alma andrógena, ou do ser andrógeno, que foi separada, este andrógeno se separou em duas metades, como andrógeno que se separou em Adão homem e em Adão mulher, separada no episódio conhecido como expulsão do paraíso. E isto ocorreu exatamente para permitir as experiências de ligações com outras almas, experiências para enriquecer todo o processo evolutivo. E as experiências de cada parte separada, animando corpos físicos, ora como homem, ora como mulher, alternadamente. Sim, porque na expulsão do paraíso, como nós separamos um ser andrógeno em dois seres, homem e mulher, então é obrigatório que cada metade homem volte como mulher e cada metade mulher volte como homem. Nascer seguidamente com dois sexos iguais realmente é um sinal de altíssima evolução. Normalmente o homem ele volta para uma outra experiência de personalidade como mulher. Ou seja, quem imprime as experiências de personalidade é o nosso espírito. E em uma vida ele imprime uma personalidade como homem, em outra vida imprime uma personalidade como mulher, e assim vai sucessivamente. Imprimir em seguida duas experiências com o mesmo sexo realmente é um sinal de altíssima evolução altíssima mesmo. Somente pessoas que estão numa alta evolução, num alto nível de espiritualidade, próximo ao androgenismo perfeito, independentemente de ser homem ou de ser mulher, este sim não precisa voltar com sexo diferente, porque tanto faz, como ele está bem próximo do processo andrógeno, tanto faz nascer como homem, tanto faz nascer como mulher seguidamente. Mas nós que estamos num processo de evolução normal, nós normalmente mudamos de sexo. Homem volta a mulher, mulher volta a homem. Mas também é possível, no nosso processo evolutivo, o homem voltar como homem, apesar de não estar perto de um ponto de androgenismo, de um ponto de alta espiritualidade. Isto ocorre quando o homem realmente está empenhado em uma determinada missão, ou ele é um juramentado no processo evolutivo humano, então ele volta como homem várias vezes, mas no máximo até 7. Então, nesse princípio, ele reencarna como homem, volta à forma como homem, para dar continuidade naquele processo que ele já tinha começado, e também quando o sexo tem que ser o mesmo, naquela continuidade desta experiência, deste comprometimento com a própria humanidade. E pelos conhecimentos ocultos, então, nascer duas vezes seguidas com o mesmo sexo é realmente sinal de altíssima evolução. Isto explica todas as dificuldades para a busca mencionadas por todos que procuram a sua alma gêmea e que realmente não encontram. Normalmente a gente encontra não a nossa contraparte, mas a gente encontra a nossa parte do contra, aquela que realmente nos traz obstáculos, aquele que realmente traz obstáculo à mulher e vice-versa. E essas dificuldades, elas são geradas pelo próprio processo evolutivo, e tudo isso ocorre de uma forma proposital que impede o encontro das partes que constituem uma única alma andrógena, aquela que se separou no episódio do paraíso. E essas dificuldades existirão sempre, até que uma parte tenha realmente consciência superior, tenha realmente capacidade de entender
todo o padrão evolutivo, todo o padrão consciencial no final das experiências humanas. E que essa pessoa também tenha a consciência capaz para entender o processo e também suportar todas as diferenças que existem dentro de sua própria realidade andrógena, separada em dois seres, um aspecto feminino e outro aspecto masculino. Isto ocorre porque quem está num processo altamente evoluído, vamos supor que uma das metades conseguiu, através das experiências, como homem, como mulher, chegar no alto grau evolutivo. E nesse caso, esta parte que atingiu o final das experiências humanas, ela vai fazer de tudo para acelerar o processo de evolução da sua metade que está atrasada, da sua metade complementar que realmente não atingiu o mesmo padrão evolutivo. E ele vai atuar como um verdadeiro mestre, vai procurar a sua metade e procurar também integrar esta metade consigo mesmo, a sua parte faltante com a sua realidade consciencial já chegando ao seu final da evolução. E gradativamente, este amor que é egoísta, ele é transformado em amor humano inegoísta, e depois em amor altruísta, e por fim em amor de almas gêmeas. Todo esse processo, ele normalmente é conduzido por uma mulher que chegou aos limites da experiência humana, então ela vai buscar a sua metade para acelerar, para ser o verdadeiro mestre daquela metade atrasada e vice-versa também. E o encontro de duas metades de uma mesma alma forma então a alma completa andrógena, e elas ficam ligadas entre si pelo amor de almas gêmeas. Este é o verdadeiro amor de almas gêmeas, e o resultado disto são os gêmeos espirituais. E durante todo o processo evolutivo humano, nós sempre tivemos os gêmeos espirituais acompanhando e servindo de padrão evolucional. Nós tivemos, no caso dos cristãos, a existência de Maria e de Jesus. Na realidade, Maria não podia nunca ser mãe de Jesus, porque ela representava a meia parte de Jesus. Ela tem o mesmo valor de Jesus, e os dois formam então a alma completa, a alma andrógena. O fato de Maria ter surgido antes na evolução foi necessário para toda esta maia, para toda esta ilusão dela fazer-se passar por mãe de Jesus. Então Maria, na realidade, era o aspecto feminino de Jesus, e Jesus, o aspecto feminino do Jesus andrógeno. E tudo isso aconteceu e sempre acontecerá, pois todas as hierarquias angélicas, todo o mundo espiritual é andrógeno. Quando ele é obrigado a inserir-se no processo evolucional humano, então ocorre todo um processo de polarização. Aí vem a polarização do anjo andrógeno em Maria e em Jesus. E Maria tinha o mesmo potencial de Jesus, e Jesus também o mesmo potencial de Maria, e este é o grande segredo do Espírito Santo, e é aquilo que justifica o motivo de Maria nunca ter podido ser a mãe de Jesus. E então Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo, porque Maria e Jesus representam na realidade um só ser, uma só essência. Este é o processo. Agora, como mulher, Maria teve vários filhos. Os 4 evangelistas falam dos irmãos e das irmãs que Jesus teve. Como mulher, ela era normal, mas como mãe de Jesus não poderia ser, porque ela era o próprio Jesus no seu aspecto feminino. Então, este processo de gêmeos espirituais representam, então, a própria expressão do padrão evolutivo humano, animado por almas que possuem o mais elevado grau evolutivo e constantemente alimentadas pelo amor divino, um amor que transcendeu e que foi crescendo no processo evolucional desde uma simples atração inicial, depois uma atração revestida de prazer, depois atração, prazer e paixão, depois atração, prazer, paixão, amor egoísta, depois tudo isso transformado em amor inegoísta, amor altruísta e amor divino. Este é o processo da força que une os opostos. Esta é a realidade do amor, desta grande força cósmica que une os grandes opostos.
E este encontro, então, ele ocorre apenas quando existem os estados concessionais superiores. Agora, o encontro antecipado por questões kármicas, por questões evolutivas, geralmente com seres compromissados com o processo evolutivo humano, podem ocorrer também, mas são casos raríssimos do encontro de duas metades de uma mesma alma andrógena inicial. E este encontro, então, ele passa a ser drástico, ele passa a ser terrível e ele passa a fugir do controle humano, ultrapassa os limites da mente, os limites de domínio da própria alma. Todo mundo pensa que ele vai entrar num estado de felicidade suprema, de amor supremo quando encontra com a sua alma gêmea, mas não é assim não, a coisa é muito diferente. Imagina você que você tem uma alma gêmea e esta alma gêmea esteja atrasada. Vamos supor que você seja uma mulher, como você é no teu grau evolutivo e assim por diante. E a tua alma gêmea, ela pode ser, por exemplo, alguém que já cometeu muitos crimes, muitos assassinatos, alguém que realmente estuprou, roubou, e que ele está numa situação terrível, por exemplo, padecendo todos os seus erros, todos os seus crimes no pavilhão 9 da nossa penitenciária aqui no estado de São Paulo. E imagina que você vai visitar esta penitenciária por qualquer motivo, como por exemplo o fato de você ser uma assistente social. E lá chegando você encontra na cela aquele ser. Quando você bate com ele, você vai sentir dupla personalidade, você vai estar simultaneamente em dois seres. Você vai ser aquela moça singela, pura, católica, que vai à missa, que tem os seus compromissos, que segue as leis com todo o respeito, não é? Mas ao mesmo tempo você vai sentir-se com todo aquele processo criminoso dentro de você, com toda aquela violência, toda aquela ignorância, toda aquela brutalidade, toda aquela animalidade dentro de você. Então você é simultaneamente dois seres. Aí você vai se projetar contra as grades, ele também vai perceber isso, vai se projetar contra as grades e veja ele, um bandido, não é? Cheio de crimes nas costas, com toda uma estrutura mais voltada ao animal do que ao ser humano, vai sentir toda a sua singeleza de ser, toda a sua pureza, toda a sua graça, toda a sua ternura, toda a sua condição assim evolutiva. Então já pensou? Uma pessoa estar em dois corpos simultaneamente, isso é terrível. Isso ultrapassa os limites do controle mental, do controle humano e leva então às raias da loucura. Os dois vão ficar grudados lá na cela e os dois vão ser um ou outro, mas sendo mesmo os dois. Isto automaticamente vai levar os dois imediatamente para o hospício. Esta é a realidade da alma gêmea. E é por isso que as pessoas, devido às leis evolutivas, a todo o processo evolutivo, elas não encontram a sua alma gêmea. A não ser que elas têm um grau de espiritualidade superior, um grau realmente que permita entender este duplo estado de ser. E isto acontece através do processo espiritual, quando nós ganhamos espiritualidade e quando nós então sentimos um amor incondicional por tudo e por todos. Aí sim eu posso estar simultaneamente em dois seres, e aí sim eu posso me sentir como andrógeno. Este é o processo. O encontro antecipado, casual, raríssimo, mas que acontece, realmente ele é drástico. Ele foge do controle humano, ultrapassa os limites do próprio domínio da alma. Ou seja, o domínio das emoções, o domínio dos pensamentos, o domínio do psicomental, e desperta condições para outras realidades terríveis que a gente realmente não conhece. A gente entra em estados de loucura. E o encontro, ele ocorre normalmente com uma atração muito forte, com uma atração insustentável pela outra parte, fazendo com que estas duas metades fiquem realmente ligadas como um só ser, independentemente de qualquer diferença, eu vou repetir, de qualquer diferença que exista, como por exemplo de sexo. Imaginem se a alma gêmea esteja em dois processos de mesmo sexo, dois homens, duas mulheres, com diferenças de idade, uma criança e um velho, diferenças de raça,
Diferenças de condições sociais. Uma pessoa, por exemplo, guiando o Mercedes-Benz, pode encontrar numa sarjeta de rua a sua alma gêmea, sendo, por exemplo, imagina um rapaz de 18 anos aí, acabou de ganhar uma Mercedes-Benz do seu pai, todo chique, todo perfumado, todo vaporoso, indo nos bares da noite aí para curtir a vida, passa, por exemplo, para o farol e ele passando o farol perto de um viaduto onde tem jogado uma senhora de 95 anos, bêbada, carcomida pela vida, um verdadeiro farrapo humano jogada na sarjeta. Imagina que eles são almas gêmeas. Ele vai sentir-se dentro daquela mulher e aquela mulher vai sentir-se dentro daquele jovem. Os dois vão violentamente se abraçarem, um vai grudar no outro e isto então... o rapaz vai ser aquela senhora bêbada com emanações de cachaça e aquela cachaceira que está num processo deprimente de vida vai ser aquele rapaz todo vaporoso, com tudo. Isto não dá. Isto leva à loucura. Realmente as metades físicas ficam como que grudadas e não conseguem então se separar mais. Então, aquilo é terrível. Em paralelo, cada metade sente tudo aquilo que a outra sente, cada metade tem em si toda a experiência daquela outra personalidade, exatamente como uma única alma e é o único psico-mental. Uma alma única e de uma só vez. Cada metade recebe todas as experiências. Veja só o que é receber o impacto de uma vida mal vivida, que nem desta pessoa que está carcomida fisicamente pela cachaça, pelo álcool, deprimente, não é isso? Então ela recebe, aquele rapaz vai receber tudo isso de uma vez dentro dela, todo aquele sofrimento, tudo que ela passou, toda aquela amargura, todas aquelas dores, todas aquelas mágoas, toda aquela vida sofrida que ela teve, e ela também vai receber todo aquele impacto positivo dentro dela de uma só vez. Então, de uma só vez, cada metade recebe as experiências da outra metade de uma vida inteira. Isto confunde as suas próprias experiências, ele não sabe mais o que ele é, ele simplesmente tem vontade de ficar grudado com o outro, ele é o outro, ele é mesmo, pronto, já está doido, já está louco, só tem um caminho, é levar os dois para o hospício. Isto leva a um caos de controle em ambas as partes que se fizeram uma única parte. É como viver simultaneamente em dois corpos ao mesmo tempo, é como ter duas vidas simultâneas, sem saber o que pertence a cada uma, a cada metade em si. Isto gera aquele descontrole que eu falei, isto é insuportável na estrutura humana, é a própria loucura. Porém, imagine o contrário, se as duas metades forem exatamente evoluídas, se elas estiverem realmente num padrão consciencial muito alto, então o grau de consciência superior permitirá o controle da situação. Porque quando a gente estiver espiritualmente avançado, nós vamos saber desta realidade, que nós temos uma metade por aí e a outra metade também sabe que tem a sua outra metade por acolá. Então, isto já dá uma consciência superior. E o mesmo controle acontece quando uma metade evoluída procura a sua metade não evoluída e se faz desconhecido para ela, não se mostra, mas atua à distância, acelerando a sua evolução, imprimindo mais evolução para que este encontro possa se realizar, acontecer no ciclo de voltas à forma ou voltas a processos reencarnatórios mais curtos. Agora existe o outro encontro de almas gêmeas, que é o encontro de almas gêmeas de igualdade. Então todos nós temos um psicomental, e este psicomental que nós temos pode ser muito semelhante ao de uma outra pessoa. O que o encontro de metades de uma mesma alma gêmea provoca de problemas e conflitos, este encontro de almas gêmeas de igualdade, realmente ele provoca alegria, prazer, felicidade e êxtase. Então é bem diferente do encontro de almas gêmeas da expulsão do paraíso, e nós temos uma só neste caso. Mas o encontro de almas gêmeas de igualdade, nós podemos ter centenas de almas gêmeas, milhares de almas gêmeas, dezenas de milhares, centenas de milhares. Depende apenas do grau de exigência de cada um. Se uma pessoa é muito exigente consigo mesma e também com as outras pessoas que a cercam, é lógico que almas gêmeas de igualdade vão ter um número menor. E
aquele que não é tão exigente assim, que tem um padrão menos exigente, vai encontrar muito mais almas gêmeas de igualdade. E quanto mais iguais forem as almas, maior então será a atração entre as mesmas, a ponto de se unirem fortemente, como que formando uma única alma, mas não uma única alma de essência, mas uma única alma de igualdade, pela afinidade, alavancando cada alma os sentimentos da outra, com troca constante de impulsos de amor. Este é o tipo de almas gêmeas que existe por aí. Então todos os livros que existem nas prateleiras, eu não li todos, mas dei umas folhadas em alguns para ter uma ideia do que é publicado sobre almas gêmeas, e na realidade o tipo a qual eles se referem, eles falam de um tipo espiritual, mas não é bem este. Segundo os conhecimentos ocultos, são almas gêmeas de igualdade. Os sentimentos, então, ficam afinados entre essas duas almas iguais. Os pensamentos passam a se fundir. Os corpos são como que um só corpo de um mesmo ser. As necessidades, os interesses, a procura e tudo em relação à vida se fundem em um mesmo ideal, mas são almas independentes entre si, mas fortemente ligadas por impulsos psíquicos, mentais e estes impulsos, então, de igualdade, impulsos de mesmo interesse. E quanto menor for o egoísmo, quanto menor for a ignorância, quanto menor for o apego à matéria, maior então será este amor humano entre estas almas de igualdade. E este amor humano crescerá cada vez mais, quanto maior for também o altruísmo, o desapego e a busca por valores superiores. E o amor à natureza fortifica todas estas forças do amor entre as pessoas. O amor ao ser humano, o amor à criatura humana e principalmente o amor a Deus fortalece tudo isso. E nesse processo, o amor humano, então, ele vai se transformando no amor de almas gêmeas. Então, o encontro de almas gêmeas de igualdade é importante. Existem almas gêmeas de igualdade de dois egoístas, almas gêmeas de igualdade de dois altruístas, almas gêmeas de igualdade de dois equilibrados, e aí tem muita variedade, porque no astral semelhante atrai semelhante. Então, o amor de almas gêmeas de igualdade, ele pode evoluir também à medida que o casal busque consciência, busque crescimento espiritual. Então, pode evoluir do amor humano egoísta para o amor humano inegoísta, para o amor humano altruísta, chegando então ao amor humano andrógeno. E este é o caminho de evolução para o amor de gêmeos espirituais andrógenos. E quando isso acontece, nada mais interessa senão a conexão das duas almas num só espírito, numa só essência. Então, em consequência a todo esse trabalho, nós temos toda a ligação destas almas em vidas seguintes, ou seja, como esta atração é muito forte e todos estão buscando a unidade, a alma concessional, a essência, então vão ocorrer ligações em outras vidas invariavelmente. Existem também ligações no astral. Nós podemos encontrar a nossa alma gêmea de igualdade muito antes de encontrá-la fisicamente. Podemos encontrá-la através dos sonhos, através desse processo onírico no astral. E podemos também encontrá-la no mundo mental.